isso aí, meus queridos. Só documentei então aquilo que nós discutimos na aula passada. Vimos essa classificação, eu acho que é uma das mais cobradas, tá? A classificação quanto à vibração. Longitudinal, a direção de vibração é longitudinal à direção de propagação. Se ela vai para lá, a vibração tem que ser naquela direção. Transversal, a direção de vibração é transversal. No caso específico, o transversal vai ser perpendicular, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Não é obrigatoriamente perpendicular, né? Transversal significa que é não paralelo, certo? Mas não obrigatoriamente perpendicular. No caso das ondas transversais, vai ser perpendicular. A vibração vai ser exatamente 90 graus com a direção de deslocamento, de propagação. Onda mista, existem impulsos transversais e longitudinais propagando-se ao mesmo tempo. Propagando-se concomitantemente. Concomitantemente. Bom, exemplo de ondas longitudinais. O som é o melhor exemplo. Som. Som é sempre uma onda mecânica longitudinal audível. Mas lembra daquela mola do Paraguai? Aquela molinha que o papai comprava e a gente ficava... O cara não consegue ainda, não tem idade para brincar com as bolinhas, né? Não tem coordenação motora, e tem uma coisa emendada, tu fica assim, se achando o rei do equilíbrio. A única coisa que presta, eu acho, aquela molinha é tu fazer corrida na escada. Já brincou com aquilo? Muito legal, né? Duas crianças, cada um pega a sua mola, tu joga na escada, ela vai descendo a escada, cara. É muito massa, ela desce a escada sozinha, aquela mola. Muito massa. Agora é o seguinte, eu peguei aquela mola do Paraguai, então estiquei ela e fiz assim, ó. Tu aceita que a onda vai se propagar desta forma, né? Longitudinal. Então, onda na mola. Som, onda na mola. Eu poderia pegar uma piscina aquática e fazer uma parede da piscina oscilar dessa maneira. Certo? Tu concorda que quem está dentro da piscina vai se sentir uma hora indo para um lado, outra hora indo para o outro? Né? A onda vai se propagar para dentro da piscina e a onda vai ser assim. Então eu posso criar uma onda longitudinal dentro da água. Não tem problema nenhum. Claro que isso vai perturbar a superfície da água também. Pode ser que isso gere ondas transversais na superfície da água. Mas no interior da água, se tu está sendo jogado para frente e para trás, para frente e para trás, é uma onda longitudinal dentro da água. Então eu poderia, eu poderia pegar a mola e sacudir a mola assim também, né? Eu poderia criar uma onda transversal na mola, certo? Então quando eu coloquei onda na mola, eu estou pensando que tu pegou a mola e fez isso aqui com a mola. E aí então a vibração era longitudinal. Ondas transversais. Todas as eletromagnéticas. Deixa eu ver se tu lembra, sem olhar para o caderno, quais são as 7? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x. Cara, se tu sabe essas 7 nessa ordem de frequência crescente, tu mata um monte de questão já ondulatória só de ter essa carta na manga. Show de bola. Todas as eletromagnéticas. Ondas em corda, né? Ondas em cordas. Não que eu não possa puxar e soltar a corda, como eu havia dito, mas né, na grande imensa maioria dos casos, a criança sacode a corda para cima e para baixo para brincar. Ondas em cordas. Ondas na superfície da água. Ondas na superfície da água. E vai. Poderemos criar infinitos exemplos. Ondas mistas. Na corda eu posso criar, né? Eu posso criar na corda, eu posso criar na mola. Eu posso fazer na água pulsos longitudinais e transversais. Então, eu poderia misturar, né, os exemplos de cima e de baixo e obrigar que a onda fosse mista. Então, mola é uma boa forma de fazer a onda mista. Corda também dá para fazer, certo? E assim por diante. Basta eu sacudir o objeto tanto transversalmente quanto longitudinalmente. Ou seja, se eu faço uma coisa desse tipo, né, com o objeto, ele vai acabar produzindo pulsos longitudinais e transversais. Show de bola. Outra maneira de classificar as ondas é quanto à propagação. Então, uma nova classificação agora, quanto à propagação.
tridimensionais. Me dá um exemplo primeiro, né? Eu não precisaria falar, né? Unidimensional propaga-se em apenas uma dimensão. Bidimensional propaga-se em duas dimensões, em duas direções, se preferir. Tridimensional se propaga em três dimensões, né? Isso eu acho que não preciso escrever. Eu acho que o mais importante já é exemplificar. Tens algum exemplo aí de uma onda que vai se propagar em apenas uma dimensão? O som, por incrível que pareça, uma dimensão só, a onda só vai numa direção. A luz pode ser, não essa, né? Essa luz ela se propaga nas três dimensões, né? Mas aquele laserzinho apontador, ele é uma onda unidimensional, ele só vai pra frente aquela luz, né? Pode ver? Então tudo bem, um laserzinho, certo? Uma luz, por exemplo, como laser apontador, seria interessante. Não é laser, tá, gente? É laser. Não, parece piada, mas uma vez apareceu numa prova da UFSC lá que era para falar sobre o laser. E a galera fez a redação sobre laser. Te juro, aconteceu, foi famosa essa situação lá. Outra, o enunciado, né, o texto da coisa deixava claro que era laser, né? Pô, o cara leu laser e tocou a redação sobre laser, zerou, né? Zerou, porque tu sabe, né, se tu faz fora do que foi pedido, zero. Mesmo que a redação tenha sido maravilhosa. Ô galerinha, o melhor de repente pensar na corda, né? Se eu pego uma corda e sacudo a corda, a onda tem que ir na corda, né? Concorda comigo? E a corda só tem uma direção. Então, ondas em cordas. Ondas em cordas. Bidimensional, uma onda que só se propaga em duas direções, ou em duas dimensões. Na superfície das coisas de maneira geral. Então um bom exemplo é a onda na superfície da água. Não precisa ser água, né, gente? Quando, por exemplo, se eu vou lá e quero analisar como é que o quadro vai se deformar quando eu bato nele, eu posso dizer que essa onda que se propaga na superfície do quadro também é bidimensional, sem problema nenhum. Ah, professor, mas o quadro afundou também, ele oscilou para dentro. Não, mas se eu quero mapear como é que vai se distribuir a propagação da vibração na superfície do quadro, eu vou ignorar. Porque se tu for pensar, o mundo é tridimensional. Né? Quando Descartes viu a mosquinha caminhando lá no teto do quarto dele, e teve a sacada de que quadriculando o teto do quarto dele, ele poderia localizar a mosquinha no teto, contando quantos quadradinhos tinha num canto e no outro, quando ele inventou o plano cartesiano XY, e depois quando ele ampliou essa ideia para XYZ, nós descobrimos que o mundo era tridimensional. Tu vê que viagem é uma invenção humana que nos permite localizar um ponto do espaço com três dimensões apenas. Em física moderna, né, alguns cientistas sugerem que existem outras dimensões ocultas, tá? Mas infelizmente é tudo devaneio de física moderna por enquanto. Não tem nada que se opõe a isso. Vou botar três trenas ali, uma ali para cima, outra aqui, outra aqui. Com três números eu consigo localizar qualquer um de vocês, qualquer parte do corpo de qualquer um de vocês, com apenas três números. É por isso que a gente diz que o mundo é tridimensional. Então, quando eu digo que uma corda é unidimensional, uma onda numa corda, eu estou desprezando a espessura da corda. Porque a corda ela tem volume, pô. A corda tem três dimensões. O laser, o laser não é infinitamente fino, professor. O laser não é uma linha. Afinal, Euclides inventou a linha. Na prática não existem linhas. A linha do teu caderno, tu mede lá, tem sei lá quantos milímetros de espessura? Meio milímetro de espessura? Então, cuidado com isso, tá? Não vai ficar achando cabelo em ovo, que senão tu vai concluir que todas as ondas são tridimensionais. Certo? Então tem que ter um pouco de jogo de cintura ali para aceitar que uma onda na superfície da água é bidimensional. O clássico, né? Tu tá lá com uma piscininha, jogou uma pedrinha, né? Aí tu vê, né? As ondas se propagando dessa maneira, né? As esferinhas, os círculos se espalhando pela água, né? Certo? Então eu posso dizer que a onda está se espalhando na superfície da água. Um cara muito filosófico diria, professor, mas a água vai para cima e para baixo, então tem uma propagação, né, na altura também. A gente ignora isso nesse momento. Tridimensional. O som é um bom exemplo.
A luz, de maneira geral, vai ser tridimensional, certo? E infinitas outras possibilidades. Eu quero te dizer o seguinte, ó, quando eu jogo uma pedra na superfície da água, e eu quero analisar como é que a onda se propaga na superfície da água, eu ignoro perturbações abaixo da superfície. Tá entendendo? Porque se nós formos pensar desse jeito que tu acabou de pensar, toda a onda é tridimensional. E aí a classificação é inútil. Ou seja, na verdade o que eu estou dizendo é o seguinte, em quantas dimensões principalmente a onda se desloca? Sacou? Então tem que ter um pouco de jogo de cintura mesmo. Porque se o cara for fazer que nem Sócrates, né, o cara ignora a unidimensionalidade. Não existem coisas unidimensionais e bidimensionais no mundo que é tridimensional. Certo? Beleza? Mas o vestibular ele pode te cobrar essa ideia aí. Tem uma propagação, tem uma classificação das ondas que é muito rara de ser feita, mas que eu acho que vale a pena a gente já que, né, muitos de vocês estão fazendo medicina, às vezes é justamente um detalhezinho que não foi dito que pode macular o teu currículo aí. Então, ó, uma classificação que eu só vi uma vez numa apostila que eu estudei há muitos anos atrás, nunca mais vi em livro nenhum. Quanto à frente de onda. Quanto à frente de onda. A frente de onda, ela pode ser pontual. Pode ser pontual também, com U, né, se tu preferir. Ela pode ser linear, pode ser uma linha. Ela pode ser superficial. Não entendi, professor. Imagina uma corda oscilando. O que separa a parte da corda que está perturbada da parte da corda que não está perturbada? Um ponto, né? Por isso que a frente de onda é pontual. Agora imagina aquela piscina que estava com a água espelhada, caiu a pedrinha, a primeira crista se formou. Aí daqui a pouco na segunda foto tu vê que a crista se transformou em vale e a crista já está mais adiante. A parte perturbada pela queda da pedra e a parte não perturbada é separada por uma linha. Por isso que a frente de onda é linear. Na verdade, linear circular, né? Concorda comigo nesse caso? Poderia ser linear reta se eu derrubo um tronco assim, ó, na piscina. Se eu pego a piscina que está paradinha e derrubo um tronco assim, vai formar uma crista, depois vai virar vale, crista, eu vejo a onda avançando linearmente, retilinhamente. Mas, não sei se vocês já viram filmagem em câmera lenta de explosão. É muito famoso isso, o cara vai lá, explode uma bomba e fica filmando em câmera lenta as coisas sendo destruídas. Tu vê que tem uma esfera de destruição se espalhando. Aí quando tu para o vídeo, tem uma árvore aqui que está paradinha ainda, enquanto a árvore do lado já foi derrubada. E aí solta o vídeo, tu vê aquela esfera de destruição se espalhando. O que separa a região já destruída pela bomba da região não destruída é uma superfície esférica, né? Então a frente de onda seria superficial. A onda de choque, nesse caso a gente chamaria de onda de choque, essa onda de destruição que uma bomba pode gerar. Eu sempre fico abismado quando eu vejo as filmagens dos testes nucleares. Eu não sei se tu sabe quantas bombas nos Estados Unidos já explodiram no mundo. Bombas nucleares. Quando eu pergunto isso, a maioria fala, Hiroshima e Nagasaki, 2. Antes de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos teve que fazer um teste de mais ou menos 1048 bombas explodidas. 1048. De uma só vez, se não me engano, no atol de Bikini, eles explodiram 78 bombas ao mesmo tempo. Por quê, professor? Para ver o estrago, né? Uma bomba já explode, já derrete tanque de guerra. A gente não explode 78 ao mesmo tempo. Vamos fazer. O mais louco é que quando tu faz esse teste, como é que tu vai verificar o estrago que a bomba fez? Tem que alguém ir lá, né? Tem que alguém ir lá morrer. Como assim, professor? É o exército. Aí explodiu a bomba, o exército está acampado em volta do epicentro da bomba, né? E aí depois da explosão o exército começa a marchar em direção ao epicentro da bomba, da explosão, e fazer relatório. Né? Ó, a casa que a gente montou ali, de alvenaria, destruiu. Não sei o quê. E aí próximo de onde a bomba explodiu, se tem um tanque de guerra velho, ele fica parcialmente fundido. Derrete o tanque de guerra.
E aí esses jovens soldados que foram fazer essa investigação, muitos vão morrer, vão ter tumores, vão ter câncer, vão ter filhos defeituosos. Inteligente o ser humano, né? Muito inteligente o ser humano. A ponto de conseguir fazer um arsenal atômico para destruir o próprio planeta 5, 6, 7, 10 vezes. Ah, não vou fazer mais bomba, porque de repente dá uma guerra mundial, a gente se explode todo mundo junto. Mas vai que a gente quer fazer isso umas 5 vezes, né? Mas legal. Então vamos lá, vamos fazer mais bomba. Eu falo isso para vocês porque a gente precisa refletir, né, sobre as pessoas que governam os países, né? É óbvio que se um país chega nesse ponto, é óbvio que seus governantes comeram merda. Ou na verdade não, né? Ah, não, tá certo, é que a família do governante ganha dinheiro com isso. E aí o governante quer estimular a guerra para ficar trilhardário. Ah, entendi, é só para poder e dinheiro, tá certo. Ô galerinha, pontual, linear e superficial. Aceitas que uma frente de onda para ser pontual tem que estar linkado a uma onda unidimensional? Para que a frente de onda seja uma linha, tem que ser uma onda bidimensional. E para que a frente de onda seja uma superfície, eu tenho que estar falando de uma onda tridimensional, certo? Então isso aqui é muito raro de aparecer, eu fico torcendo que caia, porque se cair vocês serão uns dos poucos que escutaram a falar esse tipo de coisa. Show de bola! Chega de classificar onda, pela madrugada, não aguento mais classificar onda. O polaco já falou alguma coisa de ótica com vocês? Porque eu não sei se a ótica é minha ou é dele. É dele, né? Senão eu já ia roubar. Porque ao continuar agora a parte de ondulatória, eu tenho medo porque as equações ficam meio pesadas agora, se a gente for continuar a parte técnica de ondulatória. E eu não sei se é o momento exato de a gente fazer isso. Eu não sei se é o momento exato. Mas de repente vamos começar, né? Vamos começar a conversar levemente sobre a parte matemática das ondas. Como é que nós vamos matematizar, né, a onda? Eu acho que uma maneira legal de a gente começar a fazer essa matemática da onda, que é a parte perigosa de ondulatória, eu vou querer fazer a dedução bem paulatinamente com vocês para aumentar a nossa chance de compreender as equações bizarras que aparecerão.